Então, irmãos, vamos voltar para Esdras e vamos tirar a nossa leitura do capítulo 2 hoje de noite. Esdras, capítulo 2. Versículo 1. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos transportados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para Babilônia, e tornaram a Jerusalém, e a Judá, cada um para sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bislã, Mispar, Bigvai, Reum e Baana, o número dos homens do povo de Israel. E em seguida, a partir do versículo 3 até versículo 20, temos 20 famílias. Os filhos de Parós, ele é cabeça dessa família, 2.172. E assim por diante, temos 20 famílias. Versículo 13, mais uma família. Versículo 13, os filhos de Adonicam, 666. Versículo 21. A partir deste versículo, até versículo 35, temos 21 cidades. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. E assim por diante. Temos versículo 26, os filhos de Ramá. Temos ali versículo 28, os homens de Betel. E ainda versículo 34, os filhos de Jericó. Como eu disse, 21 cidades. Versículo 36 até versículo 39, temos os sacerdotes que vieram com Zorobabel, um total de 4.289, de 4 famílias. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Versículo 40, os levitas. E temos 74. 41, cantores. Versículo 42, os filhos dos porteiros. Versículo 43, nós temos os netineus. É muito interessante essa seção até versículo 54. Versículo 55, os filhos dos servos de Salomão. E temos uma lista desses servos. Versículo 58, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. A partir do versículo 59, nós temos ali representantes dos judeus vindos de 5 cidades na Babilônia. Também estes subiram de Tel Mala, de Tel Arsa, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais, a sua linhagem. Se de Israel era. Em seguida, nós temos 3 famílias dos judeus ali, versículo 60. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Nacoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, nós temos 3 famílias sacerdotais. E lemos que também, versículo 62, estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Pelo que, por imundos, foram rejeitados do sacerdócio. E o tersata é um título de dignidade. Nós podemos traduzir essa frase como Sua Excelência. E uma referência ao próprio Zorobabel.
Nós lemos aqui, e o Tirsata lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Isso é muito interessante. Então, versículo 64, toda esta congregação junta foi de 42.360. E ainda, no próximo versículo, temos 7.337 servos e servas. E ainda, no final do versículo, 200 cantores e cantoras, dando um total de 49.897. Quase 50.000 judeus subiram da Babilônia para Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel. Versículo 68. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para a fundarem no seu lugar. Conforme ao seu poder, deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 dracmas, e em prata, 5.000 arrates, e 100 vestes sacerdotais. E o último versículo, e habitaram os sacerdotes e os levitas, e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netineus, nas suas cidades, como também todo o Israel nas suas cidades. Isso conclui a nossa leitura aqui hoje de noite. Então, irmãos, temos aqui 70 versículos para examinar hoje de noite, e vamos fazer o máximo possível para tentar, pelo menos, colher algum ensino para nos fortalecer, incentivar e também edificar. Porque para mim, neste versículo, há tanta substância espiritual, ensino precioso para nós aproveitarmos esta noite. Então, já que temos tanta coisa pela frente, vamos mostrar um slide para os irmãos. Vamos dividir esse capítulo para simplificar a nossa tarefa hoje de noite para expor o seu conteúdo. 70 versículos. E como eu disse uma outra noite, nós temos começado com um cabeçalho a palavra registro. Temos aqui no capítulo 2 de Esdras o registro dos que vieram da Babilônia para Jerusalém. Um capítulo de nomes e números. Mas os primeiros 58 versículos, eu tenho ali a palavra deslocação. É justamente isso que nós temos aqui, nesta parte do capítulo. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém. Deslocaram-se da Babilônia para Jerusalém. E temos de tirar o nosso chapéu só para reconhecer a coragem, a fidelidade desses judeus que voltaram para a cidade onde Deus tinha colocado o seu santo nome. Mas vamos ter que dividir essa sessão de 58 versículos da seguinte maneira. Ali no versículo, nos versículos 1 e 2, nós temos os líderes. A partir do versículo 13 até 20, como eu já disse, as famílias, certas famílias que vieram da Babilônia a Jerusalém. A partir do versículo 21, certas cidades representadas também. E vamos ter que conversar sobre isso. A partir do versículo 35, temos os sacerdotes
Versículo 40, temos os levitas. 41, cantores. 42, os filhos dos porteiros. E a partir do 43, netineus. E vamos ter que explicar esse grupo de pessoas. E por último, a partir do versículo 55, temos os filhos dos servos de Salomão. Então, vários grupos de pessoas vieram com Zorobabel, da Babilônia, para Jerusalém. A partir do versículo 59 até 63, temos outra seção. Eu tenho colocado a palavra desqualificação. Coitado dessas pessoas. Não tinham como produzir o certidão de nascimento, comprovando que eram israelitas, que eram judeus. E foram desqualificados. Vamos ter que conversar sobre isso hoje de noite. A partir do versículo 64 até 67, definição quanto aos números das pessoas que vieram com Zorobabel. E temos a partir do versículo 68 e também 69, uma pequena seção que tem a ver com doação. Já comentamos sobre isso no capítulo 1. E já descobrimos ali que Ciro contribuiu muito para esse projeto de ir da Babilônia para Jerusalém, dando para os judeus os vasos sagrados da casa de Deus, que Nabucodonosor havia tirado ali no ano 606 antes de Cristo. Mas também temos lido como os judeus que ficaram na Babilônia, não podendo viajar com Zorobabel, deram voluntariamente, ajudaram, como nós lemos, confortaram as mãos dos viajantes, contribuindo muito para essas pessoas na sua viagem. Mas aqui, neste capítulo, temos os próprios viajantes, os repatriados, enxergando as ruínas da casa de Deus e da cidade de Jerusalém, ficaram comovidos e voluntariamente deram doações, fizeram doações para levantar outra vez a casa de Deus. Podemos comentar sobre esta parte também daqui a pouco. Deus nos ajudando. O último versículo, destinação. Enfim, depois de 4 meses de viagem, viajando uns 1.500 quilômetros, chegaram em Jerusalém. Mais ou menos 50 mil pessoas. Então, irmãos, isso vai servir para o nosso slide. Vamos remover da tela o nosso slide. Os irmãos, recebendo a gravação desta reunião, pode consultar outra vez, só para refrescar a sua memória sobre o conteúdo deste capítulo. Como eu disse, capítulo 2 é um capítulo de nomes e números. Temos vários nomes aqui. A vasta maioria são pessoas desconhecidas por nós. Não temos ouvido o nome deles antes. Mas estão aqui escritos em Esdras capítulo 2. Como eu disse, desconhecidos por nós, mas certamente conhecidos por Deus. E também apreciados por Deus. E serão devidamente recompensados para essa demonstração de fidelidade, deixando a Babilônia para retornar à cidade de Jerusalém, a cidade onde Deus havia posto seu santo nome. E esses judeus queriam se identificar com essa cidade sagrada e queriam cumprir a palavra de Deus. Como eu disse, um quadro daqueles crentes que, lendo as Escrituras com muito cuidado,
olhando para Deus, buscando orientação através das Escrituras, acabam deixando a Babilônia religiosa, as denominações ao nosso redor, e, enfim, vêm para se identificar com aquela congregação de crentes reunidas ao nome do Senhor Jesus Cristo, identificando-se com a Igreja de Deus na sua localidade. Mas este capítulo faz me lembrar do livro da vida do Cordeiro, já que temos tantos nomes, e o registro daqueles que vieram com Zorobabel. Nós nos lembramos daquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 21. Ali nós lemos, e não entrará nela, naquela cidade celestial, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Estou me lembrando dos 170 discípulos que o Salvador mandou de 2 em 2 para evangelizar ali na Galileia e talvez em outros lugares. Uma vez lemos que, voltando para o Senhor Jesus Cristo, regozijavam-se pelo sucesso da sua missão. E o Salvador disse para esses 70 discípulos, não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Lucas capítulo 10, versículo 20. E assim vamos tirar uns momentos, irmãos, para nos regozijar na presença de Deus, que os nossos nomes estão escritos nos céus, no livro da vida do Cordeiro. Aquele momento em que confiamos em Cristo, o nosso nome entrou ali, nesse livro. E não pode ser apagado. Então, irmãos, temos muito motivo para nos alegrar mesmo na presença de Deus. Mas ali no versículo 2, nós temos o nome de Zorobabel. E temos 10 homens junto com ele. 10 homens. Isto é, 11 homens aqui neste versículo 2. Que são os líderes desse grupo de judeus que veio da Babilônia. Líderes. Eu gostaria de tocar nesse assunto, porque para mim, esses homens aqui eram irrepreensíveis, bem versados na lei de Moisés. E além disso, tinham vontade para honrar a Deus, liderando essa multidão numa peregrinação da Babilônia para Jerusalém. Isso faz me lembrar da grande necessidade que há entre nós quanto à liderança entre o povo de Deus. Estou me referindo a uns anciãos de uma igreja de Deus. Precisamos de liderança qualificada nas igrejas de Deus. Liderança espiritual. Liderança inspiradora. Anciãos irrepreensíveis, santos, retos, castos, homens que conhecem as Escrituras, homens aptos para ensinar as Escrituras, que dão um bom exemplo, que são capazes de indicar o caminho para o rebanho seguir. Homens que tomem a frente, que estão ali liderando o povo de Deus, liderando para pastos verdes, vamos dizer, com vontade para apacentar o rebanho, alimentar
o rebanho, de tomar cuidado do rebanho. Homens que amam o povo de Deus e as igrejas de Deus. Precisamos de tais homens no nosso meio em 2021. Estou me lembrando daquele versículo em Atos, capítulo 20, versículo 28, sobre a obra do Espírito Santo, erguendo tais homens entre o povo de Deus. Está escrito, como nós lemos, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Veja só como este versículo indica que o Espírito Santo, sendo soberano e divino, tem como erguer, levantar, equipar, exercitar irmãos em Cristo para assumir essa função tão importante na Igreja de Deus. Ao mesmo tempo, nós lemos da responsabilidade humana. Ali em 1 Timóteo, capítulo 13, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja, quer dizer, se alguém se estica para o episcopado. Isso quer dizer para a obra de ancião. Excelente obra deseja. Assim, o Espírito Santo atua na vida do irmão, colocando no coração dele um desejo de tomar cuidado do rebanho de Deus, exercitando esse irmão, qualificando esse irmão, mostrando para este irmão a grande necessidade e criando nele aspirações para assumir o trabalho de ancião. De tal forma que esse irmão começa a se esticar para assumir esse trabalho. Então tem os dois lados, o lado divino, o lado humano. Ou que nós sejamos sensíveis para a atuação do Espírito Santo na nossa vida. É que nós sejamos exercitados, porque Deus está indicando o caminho que devemos seguir. Vamos abrir os nossos olhos para perceber a orientação do Espírito Santo de Deus. Estava me lembrando de certos nomes, palavras que temos, referindo-se a estes homens na Igreja de Deus. Temos a palavra ancião e temos a palavra presbítero. Duas palavras diferentes na nossa língua, mas são a tradução da mesma palavra grega. Anciãos, presbíteros. Estou dizendo, esses nomes referem-se aos mesmos homens, mas indica o caráter desses homens, a pessoa desses homens, porque tem que ser maduros, crescidos, desenvolvidos, experientes nas coisas de Deus. Um novato não tem como ser ancião na Igreja de Deus. Mas temos outra palavra ainda. Bispo. Lemos aqui em Atos capítulo 20, versículo 28. E esse nome leva-nos a pensar no trabalho. Porque bispo indica alguém que vigia, alguém que observa, que leva-nos a pensar nesses anciãos como supervisores,
superintendentes que estão ali entre o povo de Deus, observando tudo, supervisando, arrumando, organizando. Indica o trabalho desses irmãos. Em Hebreus capítulo 13, nós temos mais 2 nomes: pastores, guias. Mas essas 2 palavras vêm da mesma palavra grega, que realmente significa líder ou guia. Então, temos a palavra ancião, presbítero, bispo, guia, o líder entre o povo de Deus. Podemos usar a palavra pastor, embora não lemos essa palavra no Novo Testamento referindo-se aos anciãos, mas ainda lemos o verbo apacentar em Atos 20 e também em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, que realmente significa pastorear. Quem pastoreia o rebanho senão pastores? Então, eu não tenho dificuldade em referir-me aos anciãos como pastores. Só que a gente tem que destacar que em Efésios capítulo 4, versículo 11, temos a palavra pastor e doutores, bem como a palavra apóstolos, profetas, evangelistas. Parece-me que naquele contexto de Efésios capítulo 4, o campo de atuação desses homens é mais amplo do que uma só igreja de Deus. Mas vamos deixar esse assunto. Uma vez eu sentei só para ler certas passagens que têm a ver com o assunto de anciãos, ali em Atos capítulo 20, 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, de novo 1 Timóteo capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, Hebreus capítulo 13, 1 Pedro capítulo 5. São passagens que têm a ver com o grande assunto dos anciãos numa igreja de Deus. Eu observei a grande variedade de verbos associados com esses homens, que indicam o trabalho desses homens. E deixe-me ler o que eu descobri nessas passagens. Eu vou citar uma lista de verbos. Verbo sendo palavra de ação, essas palavras indicam o trabalho dos anciãos. Apacentar, trabalhar, admoestar, sustentar, ensinar, falar a palavra, orar, vigiar, presidir, consolar, cuidar, governar, velar, servir de exemplo. E você está dizendo, que variedade de trabalho? Exatamente. O trabalho do ancião é exigente, espiritual, e que precisa de dedicação. Irmãos, é o apelo de todo o meu coração. Fazer o máximo possível para desempenhar o seu papel como ancião na sua igreja. Mas neste momento, estou me referindo, quero me dirigir para irmãos mais jovens que um dia terão que assumir o trabalho de ancião. Estou entre as igrejas agora por mais do que 45 anos. Eu tenho visto tanta coisa interessante nesses anos que aconteceram em certas igrejas de Deus. Não apenas aqui no nosso país, mas em outros países.
Por exemplo, eu tenho visto que 3 anciãos partiram para estar com Cristo dentro de 2 anos. Imagine, 3 anciãos da mesma igreja partirem para estar com Cristo e, de repente, observei os irmãos mais jovens ficar no estado de confusão e também desnorteamento. O que nós vamos fazer agora? E por isso, a gente está apelando para todos os ouvintes, mas em especial para os irmãos mais jovens, para se dedicar às coisas de Deus, ao estudo da palavra de Deus. Que você cultive um cuidado do povo de Deus. E que você fazer esforço para ajudar na sua igreja, para tomar interesse no bem-estar espiritual dos irmãos, e para participar, ganhando a confiança dos irmãos da sua igreja. Não percam seu tempo, amado irmão, porque um dia você vai descobrir que há uma tremenda necessidade na sua igreja. A necessidade de um ancião, de mais do que um. Oh, que os irmãos estejam preparados para assumir, havendo necessidade. Liderança, aqui no início desse capítulo. Mas como eu disse em seguida, tem uma seção que tem a ver com várias famílias representadas ali, que vieram com Zorobabel, da Babilônia, para Jerusalém. Por exemplo, nós lemos, versículo 3, os filhos de Parós. Parós. Interessante. E nós lemos que 2.172 pessoas vieram com ele. Diz alguém, e uma grande família. Exatamente. Melhor dizer, um clã. Parós, o cabeça desse clã. Mas uma coisa interessante, eu leio no capítulo 8 deste mesmo livro. Lemos ali que mais 150 pessoas dessa mesma família, Parós, vieram sob a liderança de Esdras, ali no capítulo 8. Então, mais do que 2.000 pessoas dessa família vieram com Zorobabel. E 78 anos mais tarde, mais 150 pessoas dessa mesma família vieram com Esdras. Nem todos os membros da mesma família são abençoados na mesma hora. Nem todos os membros vêm para o lugar do nome na mesma hora. Umas pessoas agora, outras pessoas mais tarde. Nem todas as famílias são abençoadas no mesmo tempo. Há uma necessidade de paciência. Mas eu tenho lido ali sobre Adonicam, ali no versículo 13, Adonicam. E nós lemos que 600 pessoas, 666, 666 pessoas vieram com esse homem. Mas no capítulo 8, nós lemos que os últimos da família de Adonicam vieram com Esdras. Então, enfim, depois de 78 anos, uma família ficou completa.
cada membro, estando ali na cidade de Jerusalém, regozijando-se pelo privilégio de estar na cidade onde Deus tinha posto seu santo nome. Famílias. Isso faz-me lembrar da família do carcereiro em Atos capítulo 16. E como aquela família foi alcançada na mesma noite. Nós lemos, logo foi batizado ele, o carcereiro e todos os seus. E ainda nós lemos, então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Que noite feliz na cidade de Filipos. Uma família inteira foi alcançada pela salvação de Deus. Mas eu vejo ali em 1 Coríntios mais duas famílias. No capítulo 1, a família de Chloe. E no capítulo 16, bem no final daquela epístola, a família de Estéfanas. Nós lemos a respeito da família de Chloe, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contendas entre vós. Essa família, tendo interesse no bem-estar dos santos, e na igreja em Corinto, relatou para o apóstolo Paulo o fato que havia dissensões, divisões na igreja. Essa família não era fofoqueira, mas tinha interesse no bem-estar da igreja. E pediu ao apóstolo Paulo para ajudar. A família de Estéfanas, nós lemos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Mais uma família notável ali na igreja coríntia. A família de Estéfanas. Essa família se dedicou ao ministério dos santos. Imagine o prazer dos pais dessa família ver os filhos participar do ministério da igreja. Que haja famílias assim entre nós, ricamente abençoadas. E também, além disso, dedicando-se ao bem-estar espiritual de todos os membros da igreja. Em seguida, temos várias cidades mencionadas, a partir do versículo 21 até versículo 35. Belém, por exemplo, versículo 21. Os filhos de Belém, 123. A menção da cidade de Belém traz para a nossa mente recordações fragrantes. Boaz, Ruth, Davi se criou ali. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo nasceu nessa cidade, Belém. Representantes dessa cidade vieram da Babilônia para Belém novamente. Que prazer! E nós lemos a respeito de Belém, por exemplo, e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mas que cidade interessante. Mas apenas 123 pessoas vieram de volta para essa cidade. Uma aldeia. Mas desse lugar insignificante, o Salvador se levantou. Mais uma cidade. A cidade de Anatote. Anatote? O que vocês sabem sobre Anatote? A cidade natal de Jeremias. Aquele profeta que tinha uma tarefa dificílima para fazer.
começando ali nos dias de Josias, continuando durante os reinados dos últimos 4 reis de Judá. Extremamente difícil. Não era por nada que esse profeta chorou tanto, por causa da incredulidade das pessoas, desinteresse das pessoas, o afastamento das pessoas de Deus. Mas podemos comentar um pouquinho sobre Ramá. Outra cidade aqui nesses versículos. O que você sabe sobre a cidade de Ramá? Você está se lembrando de Elcana, Ana, Samuel. Que recordações preciosas nós temos desse local, através da palavra de Deus. E como Samuel estabeleceu-se como profeta do Senhor. Isso é muito importante, porque nós lemos ali como Jeremias, Samuel, dedicando-se ao Senhor. Todo mundo veio a saber que Samuel era profeta. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E começando ali em Ramá, ele fez um tipo de circuito cada ano, visitando a cidade de Gilgal, também Betel e também Mispa, antes de voltar para Ramá, onde ele nasceu e morou, julgando Israel, pois ele era juiz, além de ser profeta. Mas a gente pode comentar sobre mais cidades aqui, por exemplo, Betel. Que cidade fragrante, o lugar de conversão, vamos dizer, de Jacó. E como Jacó continuou a sua viagem até Padã Aram, e ficou lá 21 anos, voltando, ficou 8 ou 10 anos em Siquém, mas enfim voltou para Betel, casa de Deus. E nessa segunda visita, nesse local, lemos da consagração de Jacó, da restauração, por na realidade, ao meu ver, desde a conversão de Jacó, aquela primeira visita em Betel, onde ele viu uma escada posta da terra para o céu. Se lembra? Ele veio a conhecer o Senhor naquela ocasião, para mim, a sua conversão. Mas quando ele voltou para esse local, mais ou menos 30 anos tinham se passado, e Jacó não tinha crescido muito no sentido espiritual. Mas foi nessa segunda visita que ele se dedicou, se consagrou ao Senhor. E desde então, ele começou a progredir no sentido espiritual. Mas vamos ter que deixar esse assunto. Em seguida, nós lemos de sacerdotes a partir do versículo 36. E temos 4 famílias. Nos dias de Davi, ele dividiu os sacerdotes em 24 cursos. Temos aqui apenas representantes de 4 cursos de sacerdotes. Havia uma grande carência entre os sacerdotes nesses dias de retorno para Jerusalém. Mas, pelo menos, lemos aqui de sacerdotes que voltaram junto com Zorobabel. Para ser sacerdote em Israel, teve que nascer na família de Arão. Esses homens vieram a ser sacerdotes por nascimento. Nascimento da linhagem de Arão. Irmãos, somos sacerdotes. Estou incluindo as nossas irmãs. Todos nós
somos sacerdotes. Sacerdotes por nascimento até. Como assim? Através do nosso novo nascimento, tornamos-nos, naquele mesmo instante, sacerdotes diante de Deus, podendo oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Não negligenciemos esse privilégio nosso de agir como sacerdotes perante Deus. Estou me lembrando daquele versículo em 1 Pedro 2. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Ainda lemos em Hebreus capítulo 13. Portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Somos sacerdotes e vamos viver como sacerdotes. E vamos desempenhar o nosso papel de sacerdote todos os dias da nossa vida. Em seguida, lemos de levitas. Levitas eram homens que auxiliaram os sacerdotes, tanto no tabernáculo como no templo. Eram servos, ajudando, auxiliando os sacerdotes. Tinham trabalho manual, mas além disso, tinham serviço espiritual. Eram capazes de abrir as Escrituras e lecionar a palavra de Deus para os judeus. Nós precisamos de levitas, homens desse caráter, entre nós mesmo hoje. Lamentavelmente, lemos aqui de 74 levitas que vieram sob a liderança de Zorobabel. Isso não é um bom sinal para mim. Porque essas pessoas bem sabiam que, voltando para Jerusalém, teriam que fazer tanto trabalho. E por isso eu acho, muitos levitas preferiram ficar na Babilônia. Não estavam dispostos a trabalhar arduamente. Mas será que temos irmãos entre nós que não têm grande vontade para trabalhar? Que pena! Que pena! O tempo de trabalhar está se abreviando cada vez mais. Em breve, vamos estar na presença de Deus. Será que nós vamos dizer, é uma pena que não trabalhei mais ali na terra? Mas sem entrar em muitos detalhes, porque a gente pode conversar muito sobre esses assuntos. Temos levitas, em seguida cantores e também porteiros. Todos eram levitas. Os cantores eram levitas. Os porteiros eram levitas. Temos um total de 341 levitas. 341. Nos dias de Salomão, estou me referindo a Salomão, aquele que construiu o templo. Os irmãos sabem quantos levitas estavam ali associados com o templo de Salomão? 24.000 levitas nos dias de Salomão. Aqui, voltando da Babilônia, apenas 341. E veja só como o pecado, como a desobediência prejudica a obra de Deus. O afastamento é um grande prejuízo para o trabalho de Deus. Mas a desqualificação. Certas pessoas não tinham como comprovar que eram
judeus. Isso é uma pena. Isso indica que não tinham certidão de nascimento. Pelo menos não tinham como provar que eram judeus. Representantes de cinco cidades babilônicas. Temos 3 famílias israelitas. E temos 3 famílias sacerdotais. Essas pessoas não tinham como provar que eram judeus. Isso é uma grande pena. Grande pena mesmo. Será que você tem como comprovar que é filho de Deus? Será que a sua vida prova, demonstra que é filho de Deus? Você relatando a sua história de conversão, o que você diz? Eu tenho estado em situações, escutando para alguém relatar a sua história de conversão, e tive pena dessa pessoa, porque estava tentando relatar, mas não estava conseguindo. E muitas vezes nós ouvimos, aceitei o Senhor Jesus como meu único e todo suficiente Salvador. Ponto final. Mas, irmãos, um papagaio pode falar assim. Muitas pessoas falam assim, como se fosse um tipo de toca-CD. Aceitei o Senhor Jesus como meu único e todo suficiente Salvador. Não, amados irmãos. Tem que haver outra coisa. Vamos fazer questão de relatar claramente como nós alcançamos a salvação por fé no Senhor Jesus Cristo. O que foi que nos iluminou naquela hora quanto à obra do Senhor Jesus Cristo? Vamos ser claros e nítidos quanto à nossa história de conversão. Essas pessoas viajaram com as demais pessoas para Jerusalém. Mas, de uma certa forma, ficaram excluídas dos privilégios dos judeus, principalmente em associação com a casa de Deus. Por exemplo, os sacerdotes não tinham como funcionar como sacerdotes. E o Zorobabel disse, então, vamos aguardar o dia em que um sacerdote vai discernir pelo uso de Urim e Tumim. Mas o problema é que com o retorno dos repatriados da Babilônia para Jerusalém, não lemos que eles recuperaram o Urim e Tumim. Não lemos. Então, para mim, essas pessoas nunca tinham como provar que eram judeus. E a coisa ficou assim, pelo resto da sua vida. Oh, amados irmãos, vamos ser claros quanto à nossa história de conversão. Mas a gente vai ter que deixar o assunto ali, temos muito assunto ainda para tocar. Por exemplo, os números. Mas o que eu tinha na minha mente, eu consegui relatar, porque aquela primeira parte é a parte mais importante aqui no nosso capítulo, que tem a ver com a liderança, também as várias famílias e as várias cidades representadas. E já tocamos no assunto de doações. Aqui é assunto muito importante, amados irmãos, doações. O privilégio de contribuir.
E os próprios viajantes, enxergando pelos seus próprios olhos as ruínas do templo de Deus e da cidade de Jerusalém, contribuíram de boa vontade. Mas diz alguém, mas eram carentes. Não tinham muita coisa para dar. Mesmo assim, deram liberalmente. Deixe-me citar um versículo para os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 e 2. As igrejas de Macedônia, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Esses viajantes, chegando lá em Jerusalém, deram da sua substância voluntariamente. E em seguida, versículo 70, nós temos ali a destinação, pessoas chegando finalmente em Jerusalém e começando a se acomodar ali na cidade. E vamos ver o que eles fizeram ali no capítulo 3, em outra ocasião.